Acordar bem em um veleiro não precisa ser em uma praia com areias brancas em uma ilha deserta. Hoje acordei no rio Tiberê, que passa no centro histórico de Paranaguá. Um lugar lindo. Mas vamos dar uma saída hoje para participar de uma regata. Desde Porto Alegre não participávamos de uma. Na vinda para cá, eu e a Aline já estávamos treinando uma vela que usaríamos, o Gênica, ou balão assimétrico. As nossas genoas maiores, a 1 e a 2, precisavam ser costuradas. Um vento fraco, nossas chances diminuíam. Mas quem sabe? Eu gosto de regatas, mas mais daquelas que parecem uma pelada de futebol. Tipo, com camisa versus sem camisa. Este é o tipo de regata para correr com a sua casa. Acho importante ter na tripulação só eu e a Aline, porque é um baita treino para sincronizarmos nossas manobras. Eu não pude gravar muito ela, mas gostei de ver que ela estava com a faca nos dentes. Por sorte, a Rita Delevati tirou algumas fotos bacanas da regata. O percurso era fazer a volta nas 2 ilhas de Hererês e uma boia colocada mais próxima ao porto. É muito legal ver vários amigos reunidos por aqui também. Em especial o Renato e a Cassi, que já entrevistamos em outro episódio. Eles estão visitando o Brasil e correndo no veleiro de outro amigo, o Pádua, que ganhou a regata. Nós ficamos em segundo na nossa categoria, o que está de ótimo tamanho. A regata foi organizada pela Flotilha Paranaense de Vela Oceânica. O Marcelo, que é o atual comandante, nos ajudou bastante quando estivemos aqui pelo Paraná. No outro dia, comemos as gelatinas a contravento dali. A ideia é fazer um sabor, dar um bordo e depois fazer outro. Ela ficou editando no balanço enquanto eu saí para conhecer e gravar um pouco mais a cidade. A ancoragem é boa aqui no rio Tiberê, com exceção das muitas marolas o dia inteiro, com barcos passando bem acima dos 5 nós de velocidade permitidos. E alguma balada de rua no final de semana. Mas fora esses 2 detalhes, você está perto de tudo. Inclusive desse restaurante, de onde chegava um sinalzinho de Wi-Fi providencial. Quando saímos por pouco tempo, deixávamos nosso bote nesse posto de gasolina. Ou no Yacht Clube de Paranaguá, onde pegávamos água também. Desde 1549 já haviam portugueses por aqui, segundo Hans Staden. O centro de Paranaguá tem prédios históricos lindos. Este é um ponto de conexão entre várias comunidades que se comunicam pela água. E com uma cultura náutica bastante própria. Essas canoas com lemes em asas de morcego eu só vi aqui na região. Os moradores das vilas chegam nelas e compram mantimentos nos vários mercados aqui na beira do rio. Eles têm algo também com caranguejos por aqui. Mas precisava organizar tudo isso que eu via. Entender melhor a cidade. Então entrei em um museu. Vivendo no balanço, estamos constantemente viajando no espaço, o que é fantástico. Mas entrando em um museu, se você sabe olhar, faz a sua mente viajar também no tempo. Aqui nessa região, durante milhares de anos, viveram homens e mulheres que construíram os sambaquis e fizeram essas peças. Pessoas como eu e você. Depois apareceram os índios da etnia Guarani, que ainda temos por aqui hoje. E em um piscar de olhos recente, os europeus. Às vezes é difícil de notar que fazemos parte desse contínuo mutante de milhares de anos de culturas sobrepostas. Outras vezes olhamos essas culturas como algo meio longe. Mas são poucos os brasileiros que não têm na sua história, no seu sangue, um parente distante pelo menos que não tenha alguma relação com as pessoas que fizeram essas peças. É boa parte de onde viemos. Eu não paro de olhar para o rosto dessas pessoas e começo a entrevistá-las na minha imaginação. O que gostavam, o que acreditavam, como viam o mundo. E de repente você percebe que a riqueza cultural é uma soma de milhões e milhões de pessoas que passaram pelo nosso território ou que trouxeram capital de outros lugares. Olhando essas peças, você descobre que a cuca não veio do nada. E tantas outras criações culturais brasileiras também não. Quando você cria algo novo, é uma mistura tão complicada e tão bem feita de coisas que você já tinha visto, que você já não sabe mais dizer de onde copiou. E para isso é preciso ser rico culturalmente.
E eu acho que se o Brasil vai ser grande em alguma coisa, é preciso manter essa cultura. Você nunca sabe o que exatamente vai servir de insumo um dia por uma ideia genial. Por uma peça de teatro, por um livro, por uma música, por um filme ou até um produto. Um museu é um banco de histórias. Histórias que ecoam até hoje. E nos fazem criar outras histórias, que também vão lançar o seu eco no tempo. Eu fico pensando que isso que sobrou de seres humanos, milhares que moraram aqui por milhares de anos. E eu deparo sempre com essa pergunta, assim, o que vai sobrar de mim? O que vai sobrar da gente, de você que está escutando, daqui a milhares de anos? Será que é alguma coisa? E por isso eu tenho o maior respeito por essas peças e pela arqueologia, assim. Porque mostra o quanto o nosso tempo aqui é pequeno, quanto isso aqui é efêmero, assim, é um instante, é uma piscada de olho da história, assim, sabe? E eu fico pensando, o que vai sobrar de mim? Será que eu vou deixar alguma coisa positiva pro mundo, pra história da humanidade, assim? Pequena, óbvio, sei lá, algum número 3 casas depois da vírgula, ou 30 casas depois da vírgula, mas legal pensar nisso. Saindo dessa viagem no tempo e com as lentes certas para entender as terras e as águas paranaguaras, fiz uma parada para comer alguma coisa e fui atravessar a ponte para a Ilha dos Valadares. Os moradores mais tradicionais não usam ela, preferem os barcos a remo. Mas eu fui encarar essa ponte que olhava todos os dias quando ancorava. É uma das muitas comunidades na Baía de Paranaguá. Inclusive, fica aqui a Associação Cultural Mandiquera, que constrói rabecas tradicionais e divulga o fandango, música típica dessa região. Depois de ficar tanto tempo em Antonina, resolvemos fazer um intensivo nessas comunidades, visitando várias antes de sairmos de Paranaguá. A Marina Porto Oceania nos cedeu um dia para abastecermos o barco e sairmos para a Ilha da Cutinga, nossa primeira parada. É uma ilha que fica bem próxima à cidade, um pouco mais de 1 milha. Foi aqui que se estabeleceu a primeira povoação europeia do Paraná. E hoje há uma sede do Yacht Clube de Paranaguá, onde ancoramos. Apesar de bem próxima da cidade e do porto, tem um clima bem isolado. Eu adoro esse tanque aqui de combustível. Você pode separar gasolina comum já com óleo e tal, né? Só que eu já tinha no Brutus, super legal, francês, homologado, bem bacana. Só que essas borrachinhas desse, ó, elas estouraram. Essa aqui é a única que sobrou. Aí então eu tentei com borracha tipo pneu de moto, câmera de pneu de moto, dissolveu em uma semana, assim. E aí eu vi que era meio parecido com silicone. Eu vou tentar recortar, sacrificar essas luvas de forno aqui, ó. Já comprei outras, essas aqui estavam meio sujas. E aí tentar fazer uma borrachinha aqui, vamos ver se dá certo. Deu certo. Temos aí um tanque bem fechadinho. Hoje eu resolvi dar uma explorada na ilha. Aqui tem uma sede do Yacht Clube de Paranaguá, onde é possível subir barcos para fazer manutenção. Tem churrasqueiras e etc. E mora o seu Pedro, que cuida do lugar há anos. Perguntei se seria ok visitar a tribo indígena Pindoti, que existe na ilha. Ele falou que era super tranquilo, mas eles não gostam que filmem ou tirem fotos. Caminhando, saindo aqui do clube, a expectativa é conhecer uma vilinha e uma tribo indígena. Eu acho que ia ser uma experiência bem legal. Parece que eles não gostam que gravem, então eu não sei se vou conseguir gravar. Mas eu quero ter essa experiência, pelo menos pra mim. Logo no início fiz 2 amigos que me acompanharam durante toda a trilha. Várias casas aqui têm energia solar.
fiquei na dúvida se é por aqui ou por ali. Vamos tentar uma das duas. Andar sozinho naquelas trilhas, na expectativa de conhecer uma tribo de outra cultura, mexeu com a minha imaginação. Tá certo, eu sei que não há perigo de encontrar antropofagistas, mas eu estava chegando sem ser convidado. Subindo, subindo, subindo. Acho que não vai subir mais muito tempo. Que momento de paz. Tava aqui tentando pensar o que falar, mas parece que tudo que eu falo estraga um pouco. Abri uma clareira aqui, dá pra ver o mar no outro lado, tá super bonito isso aqui. Então, quando eu finalmente encontrei a aldeia, guardei a câmera e entrei para perguntar se poderia gravar. No final andei por lá, cumprimentei algumas pessoas, mas senti que não era para gravar. Já tinham me avisado bastante que eles não gostavam. Nem cheguei a perguntar. Vi pessoas trabalhando, crianças brincando e fazendo tarefas escolares. Enfim, vida. Cheguei lá, tava todo mundo depois do almoço, assim, dormindo. E eu sei que eles não gostam muito de ser gravados. Aí eu achei que eu tava sendo muito... fazendo uma coisa muito... com muita intromissão, assim. Então, sem perguntar antes e tal. Então talvez eu vou voltar no outro momento, ou tentar combinar antes. Mas foi legal. Interessante que eu entrei lá, assim, e... era quase como passasse desapercebido, assim. Algumas pessoas estavam fazendo o trabalho delas e tal. Foi interessante. Mas eu achei melhor não incomodar. Em nenhum momento eu me senti ameaçado, nada assim. Nada disso. Mas foi... eu me senti meio mal educado chegando assim sem combinar. Estranho, né? Se fosse alguém da minha cultura, eu acho que eu saberia julgar melhor o quanto eu tava me intrometendo. Voltando e experimentando uma das entradas de trilhas diferentes, vejo uma cruz de malta no meio da vegetação. Após estar em uma aldeia indígena, foi um choque de símbolos. Me fez lembrar que dependendo da máscara que você põe para ver o mundo, ela parece muito diferente. Aqui nessa ilha foi onde começou a colonização portuguesa, né? Começou primeiro aqui, depois foi lá para onde foi Paranaguá, né? É possível dizer que este é o ponto onde o Paraná começou. 500 anos depois, aqui estamos com o balanço. Ler um pouco sobre a história de cada lugar que você passa deixa a vida com muito mais cores. No outro dia saímos. Aqui nessa região há canais muito tranquilos. É só prestar atenção na corrente de maré, que é bem forte, e os baixios. Amanhã a gente vai na Ilha do Mel, mas lá é meio ruim de dormir, então a gente vai dormir primeiro na Ponta do Poço, do lado de uma marina que tem ali, na verdade. E aí a gente sai de manhã cedinho, né, para a Ilha do Mel, para poder curtir o dia lá, conhecer um pouco. Aqui dá pra ancorar em qualquer lugar, né? Tem um monte de lugar bacana aqui. A gente tá muito contra o vento, contra a corrente, o vento não tá tão forte, então a gente tá indo no motor. Chegamos em Pontal do Paraná, perto de um clube grande só de lanchas. Mas lá ancorado na frente, vimos um mod 40 com toda a cara de que tinha alguém morando a bordo. E não deu outra. Conhecemos o Gerson, que tem uma história fantástica e mora 7 anos a bordo. Vamos falar mais dele ainda em um hashtag Flor de Sal. É bem abrigado por aqui, apesar de não ter nenhum acesso pela cidade. Quando precisamos ir até lá, tivemos que andar 4 milhas de bote. E voltamos. Então dormimos uma noite e partimos para a famosa Ilha do Mel. Ancoramos um pouco longe dos trapiches por causa do calado e fomos à Praia das Encantadas. Deixamos o bote em um restaurante, tomamos um suco
e fomos em direção à Gruta das Encantadas. A vila tem um comércio bem desenvolvido, com trilhas bem limpas e bonitas, restaurantes e pousadas bem descoladas. A gruta não fica muito longe. Mágico lugar, hein? Caverna grande, assim. Super bacana. É um lugar bem turístico, bem conhecido aqui, mas valeu a pena ter vindo. Não é à toa, é lindo mesmo. A ilha é super bem organizada também, super bacana. E aqui essas ondas fortes pra caramba aqui que ficam no lado quando você passa no canal da Galheta. Hoje tá bem mexido. Vou entrar agora pra ver como é que é. Catedral, né? Cara, parece... é uma proteção. Só o fato que a maré sobe aqui, né? Mas eu acho que se eu fosse homem das cavernas eu ia escolher esse aqui com casa. Mas o problema é a maré. Legal. Imagina a história dessas pedras aqui. Se olhar lá as obras dos homens de Tambaqui, dos índios, assim, já te dá uma ideia de quão pequeno é esse momento da gente aqui, né? Você imagina pensar num espaço de tempo geológico assim dessas pedras. Deve ser demais ser geologista e olhar aqui. É mais uma viagem no tempo. A gruta se chama Encantadas porque havia uma lenda que aqui sereias cantavam e seduziam os pescadores a bater nas pedras. É impossível visitar a caverna e não ter uma sensação meio mística, quase religiosa. Uma coisa que eu achei legal na Ilha do Mel é ter um café excelente. Apesar de eu gostar de passar um tempo em lugares remotos, a presença de café expresso é um marco civilizatório que eu acho importante. Obrigado, apoiadores. Mais uma vez, vocês fazem o hashtag Sal existir. Esse mês a gente vai lançar uma coisa muito legal, que é começar a algumas entrevistas clássicas assim, com trechos inéditos, né? Assim, meio que sem cortes ou poucos cortes. E a gente vai colocar a entrevista do Hélio Crapum, dos 2 episódios que a gente fez com ele. E vai ser interessante ver como é que foi o clima daquela entrevista, como é que foi estar lá na hora. Pra mim foi muito legal também. E se você não é apoiador, ajuda a gente lá no Apoia-se. Custa uma xícara de café, já ajuda a gente um monte e você já tem acesso a um monte de conteúdo inédito e tem lá dicas, tem um monte de coisa. E sorteio também para velejar um dia com a gente. Saindo de Encantadas, fomos de bote até Nova Brasília, onde fizemos outra trilha. Agora a gente está num lugar mais afastado, mas a gente passou por várias casas bem bonitas, pousadas muito legais, super bem organizado aqui. Agora finalmente chegando no Farol das Conchas. Depois de encarar uma mini Machu Picchu brasileira, chegamos ao Farol das Conchas. Mas bonito o farol, né? Poxa, Dom Pedro mandou construir, então é bem antigo, século XIX, lindo, tem um design muito bacana, assim, em aço, demais. Farol das Conchas, linda a Ilha do Mel, hein? Estrutura muito bacana, pena que não tem muitos ancoradouros assim profundos pra gente ficar, mas lindo, lindo. Se tivesse um lugar melhor pra ancorar, a gente ficava alguns dias, pra não dizer mais. Demais. Barco, né? É fantástico velejar, eu amo velejar, mas ter um barco não é só isso, é conquistar esses lugares, você poder ir por conta própria, né? Sem estrada, sem nada, e poder ficar aqui, né? Isso é muito legal.
Então morar num barco, às vezes as pessoas falam, mas e o confinamento? Cara, é um confinamento que a gente conhece lugares assim, sabe? E vem conhecendo vários lugares lindos na costa brasileira. É um confinamento muito especial. E assim, confinados a esta liberdade, que tem os seus prazeres e suas dores, vamos a mais outros lugares incríveis do litoral paranaense. Que é pequeno, mas só para quem olha pelo mapa. A 10ª flotilha do #Sal, 10ª, vai acontecer entre os dias 15 e 17 de novembro e vai ser na Ilha do Cedro, que é um lugar muito bonito, muito legal. Vai ser uma oportunidade de você velejar com a gente nos barcos da Wind Charter, que são demais, lindos. E você vai ter a oportunidade de conversar com a gente, fazer um churrasco, falar bobagem, um fim de semana pra gente se conhecer e você conhecer a vela, ou conhecer um barco maior, ou conhecer Paraty, que é demais. Sem dúvida um dos melhores lugares para se velejar, para se curtir um barco no Brasil. E para reservar é só você mandar uma mensagem pra gente no Instagram ou no Facebook, que a gente dá mais informações, né, mais detalhes. Tem um evento no Facebook que a gente coloca também que tem todos os detalhes, né, mas se tiver mais alguma dúvida a gente esclarece também. E a gente conta com você lá participando com a gente. Vai ser, pô, muito bacana, como já foram as outras 9. E vai ser sempre um prazer conhecer gente nova lá em Paraty, junto com a Wind Charter. Espero você lá.